A música acontece no silêncio. A música, ela se projeta no nosso inconsciente. E é a esse inconsciente que eu estou me dirigindo. Isaac Karabichevsky é um dos maestros mais cultuados da atualidade. Aos 80 anos e 60 de carreira, ele dirigiu algumas das orquestras mais importantes do mundo. No auge da popularidade da Orquestra Sinfônica Brasileira, que dirigiu, Isaac fez uma turnê consagradora pelos Estados Unidos e Canadá. Foi a primeira excursão de uma orquestra sinfônica do Brasil pela América do Norte. Trabalha na recuperação e nas gravações das 11 sinfonias de Heitor Villa-Lobos, até hoje desconhecidas. No campo da militância, aproximou a música erudita das grandes multidões nos anos 70. Hoje, trabalha no aperfeiçoamento de jovens músicos da Orquestra de Heliópolis, uma comunidade carente da periferia de São Paulo. Artista, intelectual e educador. Um maestro completo. Filho de imigrantes judeus russos, Isaac Karabichevsky nasceu em uma família musical. Seus pais moravam na Vila Mariana, em São Paulo, onde Isaac nasceu em 1934. Uma das influências mais definitivas na minha vida foi a minha mãe, cantora lírica, na Rússia. Eu posso dizer que eu nasci ouvindo música, eu nasci ouvindo a minha mãe se exercitar diariamente. Me lembro dela perfeitamente em frente à janela, respirando. Então, o princípio da respiração, que é tão importante para a regência, talvez eu me tivesse apercebido que ali estavam um dos elementos que eu mais usaria durante a minha vida toda. Respirar para dar entrada, ou respirar para cantar, ou respirar imbuindo a orquestra de um halo de respiração. Eu acho que esse é um dos fatores essenciais que eu tenho desenvolvido na minha atividade, que eu herdei da minha mãe.
Eu achava desde cedo, desde criança, aqui em São Paulo, em Vila Mariana, eu pegava aquelas folhazinhas que faziam pu, né? Dobrava assim na ponta e fazia pu, assim, bom, aquilo lá no fundo eu estava inconscientemente e casuisticamente pegando uma folha, soprando, e era o princípio da palheta do oboe. Eu acho que esse som pastoril sempre me encantou enquanto criança. Depois, mais tarde, quando eu vi o oboé, eu disse, esse é o meu instrumento, eu quero estudá-lo. E aí os meus pais compraram um oboé muito precário, francês, ainda me lembro, era um oboé da marca Loré, um oboé bem antigo. E eu comecei, jovem mesmo, a estudar aqui em São Paulo com o professor Walter Bianchi. O jovem Isaac seguia a carreira como oboísta. Durante 3 anos, ele tocou na Orquestra Sinfônica Juvenil do Museu de Arte de São Paulo, que na época, no início da década de 1950, ficava na Rua 7 de Abril, no centro da capital paulista. Nós nos conhecemos na adolescência, quando fazíamos parte da Orquestra Sinfônica do Museu de Arte Assis Chateaubriand, em São Paulo. Ele tocava oboe, eu tocava viola. E ali éramos colegas amadores, mas desde aquela época, amantes da música, como somos até hoje, não é? Ele fazia do oboe a vida dele, e era muito intenso o trabalho dele com o instrumento, o apego dele com a música. Após o final da Segunda Guerra Mundial, os jovens judeus se entusiasmavam com a fundação do Estado de Israel. O movimento sionista iniciou-se na primeira década do século XX como forma de resistência à perseguição dos judeus na Rússia e na Polônia. Com o fim da Segunda Guerra, o movimento ganhou uma feição socialista. Grupos militantes sionistas de esquerda espalharam-se no mundo inteiro. Em São Paulo e Porto Alegre, organizaram-se grupos culturais, como a Casa do Povo, no bairro do Bom Retiro, que depois daria origem ao Teatro Taíbe, de resistência à ditadura nos anos 60 e 70. Logo após a consolidação do Estado de Israel, em 1948, movimentos como o Dror passaram a organizar o retorno dos judeus à Terra Santa. Era preciso recrutar jovens para cumprir tarefas específicas no novo mundo dos kibbutz, fazendas comunitárias que encarnavam uma utopia socialista em Israel. O jovem Isaac se sentiu atraído pela nova experiência e entrou para o Dror. Ele estudou eletrotécnica para ser mandado pelo movimento para Israel e ajudar na construção do país. A minha família, parte dela, foi diretamente para um kibbutz. Eles foram com essa ideia revolucionária de uma comunidade socialista. Em função desse movimento, fui estudar eletrotécnica, imagina. Eu estudando eletrotécnica, mexendo com voltímetros e amperímetros aqui no Colégio Mackenzie, em São Paulo. Até que um dia também, isso foi um fator conclusivo, eu acho. Eu estava fazendo um exercício, eu estava estudando na rua Sergipe 271, Escola Livre de Música com Carl Reuter, aqui em São Paulo. E aqui o Colégio Mackenzie era aqui pertinho. Eu saí na aula de geografia, eu comecei a fazer um exercício de harmonia contraponto. O professor, eu nem me apercebi que o professor estava atrás de mim, botou a mão no meu ombro e disse: Karapchevsky, seu lugar não é aqui.
Mesmo quando se preparava para viajar a Israel, o jovem Isaac se dedicava ao estudo de música com o professor alemão Hans-Joachim Kohlreuter. Atrás do Colégio Mackenzie, na rua Sergipe, funcionava a Escola Livre de Música, fundada por Kohlreuter em 1948. Kohlreuter foi responsável pela formação de uma geração de grandes compositores e maestros da música brasileira, como Guerra Peixe, Cláudio Santoro, Marlos Nobre e Júlio Medalha. O maestro alemão agitou o meio musical e criou polêmicas quando apresentou aos alunos o dodecafonismo, o sistema de composição praticado pela vanguarda vienense, que encontrava resistência entre os músicos nacionalistas brasileiros. No início da década de 50, existiam muitas ações musicais no país. Uma delas se chamava Juventude Musical Brasileira, liderada pelo maestro Eleazar de Carvalho. Aqui nós temos um de cada nacionalidade, mas vamos chegar até aqui. Esse aqui é o jovem violoncelista, solista do domingo passado. Nome? Bi? B ou M? Bi. Então ele está dizendo que é bi. Bi. Bi, hein? Mi. M. A articulação também da palavra. Então como está escrito? Mi-yon-kin. Então não tem dificuldade, obrigado. Ora, foi uma dava a impressão que era uma coisa difícil, mas não. É como está escrito. Então é como português. Então aqui está a jovem Mi-yon-kin. Olha ela aqui. Ela vai entrando. Ele reunia jovens instrumentistas, promovia concursos e escolhia os melhores talentos para participar de concertos. Em 1954, Isaac Karabichevsky venceu o concurso. Como prêmio, tocou com a Orquestra Sinfônica Brasileira sob a regência de Eleazar de Carvalho. Uma vez apresentou-se no Teatro Cultura Artística, saudoso, com aquela acústica maravilhosa, a Sinfônica Brasileira tendo como solista um jovem daqui de São Paulo, de 19 anos, com um nome muito complicado de pronunciar na época, que se chamava Isaac Karabichevsky, né? Tocando o concerto de Cimarosa, cujo programa eu tenho até os dias de hoje. Vocês podem ver aqui, tem a cara dele com 19 anos, eu tinha 16. Houve um incidente muito curioso, que o Eleazar entra para reger, agradece as palmas, Isaac se prepara para tocar. Quando o Eleazar vai descer o braço na entrada para a orquestra, a partitura tinha sumido, né? Aí o Eleazar ficou desesperado, não sabia o que fazia, aí pegou, gritou para o arquivista, me traz uma parte de violino aqui. Aí ele entrou, trouxe uma parte só com o primeiro violino escrito, e a partir daquela guia, então, o Eleazar regeu e foi, evidentemente, tudo muito bem. Foi aí que eu ouvi o Isaac pela primeira vez. Apesar de ter abandonado o curso técnico, a ligação de Isaac com o movimento sionista Dror continuou. Ele foi mandado a Belo Horizonte para organizar um grupo de jovens militantes sionistas na capital mineira. Mas a música novamente interrompeu a sua ação política. Eu tinha, 18 anos, por aí, fui a Belo Horizonte exatamente com a tentativa de formar um agrupamento sionista socialista em Belo Horizonte. Mas aí eu me desvinculei do movimento e encontrei um grupo de jovens, nos reunimos na garagem do maestro já falecido Carlos Alberto Pinto Fonseca, e lá começamos eu reger e eles a cantarem comigo. Foi assim que apareceu o Madrigal. O Madrigal renascentista surgiu num momento em que Belo Horizonte, a capital mineira, também passava por transformações, promovidas pelo governador do estado de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. JK também incentivou a cultura no estado de Minas. Foi assim que se encantou pelo Madrigal renascentista. Quando JK assumiu a presidência do Brasil em 1955,
O país tinha acabado de sair de um período conturbado na política nacional, com o suicídio do presidente Getúlio Vargas e a crise institucional que quase levou a um regime ditatorial. O democrata JK representava o futuro, com seu projeto de construir uma nova capital federal no Cerrado brasileiro e modernizar o parque industrial. O marco da nova era do país ocorreu em 21 de abril de 1960. Depois de 1000 dias de obras, JK inaugurou a nova capital. O madrigal renascentista participou das cerimônias de inauguração. Eu me lembro perfeitamente, no ano de 1960, nós cantando na Praça dos Três Poderes. Dias antes da cerimônia de inauguração de Brasília, o então presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, visitou a cidade. O presidente Juscelino convidou pessoalmente o madrigal renascentista para uma apresentação no Palácio da Alvorada em homenagem ao presidente norte-americano. Juscelino admirava tanto o madrigal renascentista que apoiou as turnês do coral pela Europa e América do Sul. O madrigal renascentista foi para mim um polo, um objetivo não calculado, mas ele surgiu na minha vida, despontou na minha vida, assim como um marco que me dissesse: o teu caminho é esse, prossiga com a música. Então eu deixei tudo de lado, absolutamente tudo de lado, fui para a Alemanha logo em seguida ao madrigal renascentista, e aí começou tudo. Aos 24 anos, o maestro ganhou uma bolsa do governo alemão para se aperfeiçoar em regência no Conservatório de Freiburg. A cidade está localizada no meio da Floresta Negra, com muitas universidades e uma vida cultural intensa. Onde estudei com professores espetaculares. Eu acho que, basicamente, eu encontrei uma Alemanha ainda muito consumida pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Quando ele voltou da Alemanha, ainda estudando lá, ele disse: olha, em Freiburg, na Escola Superior de Música da Universidade, existe um professor fora do comum chamado Karl Utter. Você tem que estudar com ele. Passou algum tempo, então eu consegui algumas bolsas, umas ajudas de custo, uma coisa assim, e fui para a Alemanha. Prestei concurso nessa universidade, fiz o mesmo exame que ele tinha feito, entrei e fui estudar com o mesmo professor dele. E durante algum tempo, então, a gente foi colega nessa Universidade de Freiburg, compartilhávamos das mesmas atividades, íamos nos mesmos restaurantes, tomávamos café junto no mesmo cafezinho ali perto da própria escola. E ele se formou, então, no ano seguinte, e eu me formei na mesma academia 2 anos depois. Temos o mesmo diploma e tivemos o mesmo professor. A experiência alemã, mais do que a especialização em regência sinfônica, foi também um convívio com a parte sã da população. E todos os amigos que eu tive foram geniais, são amigos até hoje. Foram aqueles que me fizeram reconciliar com o povo alemão pós-Holocausto. Disciplinado, Isaac passava madrugadas estudando. Na prova final, o maestro regeu 2 obras de Mozart, Sinfonia em Sol Maior e a Missa da Coroação,
e o Concerto para Violoncelo e Orquestra de Haydn. O Isaac havia feito um curso muito duro na Alemanha e muito disciplinado, né, que lhe deu uma formação bastante sólida, não só no repertório, mas também no conhecimento da história da música, da estrutura das peças, o que é muito importante para um maestro para poder interpretá-las adequadamente. De volta ao Brasil em 1962, o maestro criou o coro da Rádio MEC e a Sinfonieta da Rádio Roquete Pinto, no Rio de Janeiro. Nos anos JK, a cidade havia se tornado um grande centro de renovação musical e cultural. Jovens músicos como Tom Jobim, João Gilberto, Roberto Menescal, Carlos Lira tinham criado a bossa nova, um gênero que inovava o samba por influência do jazz de vanguarda. Você com a sua música esqueceu o principal. Vinícius de Moraes e Tom Jobim, como Isaac, também aluno de Kallreuter, escreveram um dos maiores sucessos da música brasileira, Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. O público jovem de classe média adorava a bossa nova. E a bossa ajudou a adiar o impacto do rock and roll sobre os jovens no Brasil. Tom, Vinícius e seus fãs também adoravam e se inspiravam na música clássica. O cinema, o teatro, as artes plásticas propiciavam novas estéticas. Mas em 1964, as novidades artísticas foram amordaçadas. Os militares assumiram o poder. Vieram a censura aos meios de comunicação e a repressão política. Mas o mundo da música clássica parecia pairar acima das conturbações políticas. A convite do então ministro da Fazenda, Otávio Bulhões, Isaac se tornou assistente do maestro Eleazar de Carvalho na Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele era um dos assistentes preferidos do Eleazar de Carvalho. Eleazar parece que punha muito entusiasmo no trabalho que o Isaac estava apresentando. O ministro Bulhões era uma figura peculiar no governo militar. Muito ligado às artes, ele presidia a Orquestra Sinfônica Brasileira, a OSB. Ele queria que a orquestra alcançasse um nível internacional, e isso a qualquer custo. Numa atitude de aparente desafio ao governo militar, do qual ele fazia parte, Bulhões enviou Karabchevsky para a Tchecoslováquia, na época um país comunista, para recrutar músicos para a orquestra. A música clássica não se misturava com a política na visão do ministro Bulhões. Em 1969, Karabchevsky assumiu a direção da OSB.
Com o novo elenco, a OSB se tornou a primeira orquestra brasileira de nível internacional. Durante uma turnê nos Estados Unidos em 1977, a imprensa de Nova York elogiou a apresentação da orquestra no Carnegie Hall e o programa escolhido pelo maestro, que incluía compositores brasileiros. Foi a primeira vez que uma orquestra brasileira viajou ao exterior. Ninguém conhecia. E com a missão básica e precípua de divulgar o repertório brasileiro. E nisso foi sensacional, porque o povo lá, especialmente o europeu e especialmente na França, adora Villa-Lobos, mesmo sem conhecê-lo profundamente, né? O autor do slogan "A música, a bossa agora é música erudita", vai falar. Maestro Isaac Karabichevsky. No início da década de 70, o maestro Isaac desenvolveu um projeto na televisão. Respeitado no meio musical, ele se tornou conhecido dos telespectadores ao apresentar o programa A Grande Noite, na TV Tupi, em 1971. O problema é o seguinte. Vamos convencionar que isso daqui, 1, 2, 3, 4, seja um compasso formado de 4 tempos. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Isso daqui é a barra de compasso que divide esse compasso desse compasso. São 2 compassos de 4 tempos exatamente iguais. São exatamente iguais. Muito bem, em geral, a música popular está calcada num fenômeno musical muito evidente chamado síncope. A síncope é exatamente isto. A deslocação do acento natural para os acentos em tempo fraco. O acento, vejam bem se vocês entendem isso, o acento natural é o acento que cai no primeiro tempo e no terceiro tempo, assim, pá, 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 pá. Muito bem, ótimo. Agora, imagine se eu fizer isso. Então nós teremos só o segundo tempo e o quarto tempo. Isto é, eu deixo o primeiro de lado e o terceiro de lado. Então nós teremos pá, 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 pá. Tá claro? Tá claro? Muito bem, agora eu vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Vamos chegar um pouquinho mais próximo. Ou melhor, perdão, é assim. 2, deixo 1 e o 4. E agora eu vou usar esse próximo compasso aqui também. Deixo tudo isso aqui apagado. Como se aqui só houvessem pausas. Então nós vamos ter o seguinte. Pá, 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 pá. Tá claro? Estamos chegando pertinho da batida de bossa nova. Estamos já começando a entrar no terreno, no ritmo característico da música popular brasileira. Agora eu vou fazer o seguinte. Digamos que eu separe essa bem desta, número 1, coloque o 2 junto ao 3, deixo o 4, deixo um como está, um bem separado do 3, e, finalmente, o 4. Então, nós vamos ter isso, olha, vejam se vocês me entendem bem. Pá, 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 Tá aí a bossa nova, pessoal. É isso. Isso é bossa nova. Nesse período, o maestro se dedicou a um outro projeto,
apagar da música erudita a aura de inalcançável e tirá-la das salas de concerto para assim levá-la ao grande público, a exemplo dos grandes festivais de rock da época, como Monterey e Woodstock. Para realizar o sonho, ele contou com o apoio das organizações Globo. Foi assim que começou a apresentar concertos ao ar livre. Nascia o Projeto Aquários, que reuniu centenas de milhares de pessoas nos parques e espaços ao ar livre do Rio de Janeiro e outras capitais do país. Então isso fazia com que um público de origens mais diversas pudesse ser atraído por um concerto que nem sempre era do conhecimento deles. Por exemplo, nós fizemos na Quinta da Boa Vista a 9ª Sinfonia de Beethoven. Pela primeira vez, aquele público que estava lá, que vinha lá da Zona Norte, foi atraído pela propaganda da televisão, afluiu em massa e ouviu pela primeira vez a 9ª Sinfonia de Beethoven. Eu considero isso um marco, né? Sempre com a ideia de aproximar os clássicos do público jovem, o maestro quebrou barreiras ao se apresentar em 1975 ao lado do multitecladista da banda de rock progressivo Yes, Rick Wakeman. Como a bossa nova 15 anos antes, o rock progressivo se inspirava na música erudita. A ópera Aida, encenada na Quinta da Boa Vista em 1996, no meio do lago, reuniu mais de 200.000 pessoas. A maioria assistia a uma ópera pela primeira vez. O maestro demonstrava que ópera devia ser uma arte popular. O projeto Aquários também foi realizado em várias capitais. Em São Paulo, o Concerto da Independência, com a Orquestra Sinfônica Municipal e o Coral Lírico, reuniu 500.000 pessoas no Parque da Independência em 1981. Um recorde de público ainda não superado no universo clássico. O sucesso em São Paulo deu origem ao projeto Sinfonia nos Parques. A Sinfonia nos Parques, para mim, é uma experiência nova, diferente. Ela funciona muito em função do espírito do público. É fazer com que o ambiente austero e fechado das salas de concerto ceda lugar a essa total informalidade, a essa descontração real, da qual o maestro tem que ser o líder. Com o sucesso que ele tinha lá na Quinta da Boa Vista, com o Projeto Aquários que ele realizava, logo em seguida nós fizemos um concerto aqui para, eu acho que 500 mil de pessoas, umas 500.000 pessoas. Então o Isaac Karabchevsky, sem dúvida alguma, teve uma contribuição, não só para o Rio de Janeiro, como também para São Paulo, e acabou se multiplicando esse exemplo para vários estados do Brasil. Vocês viram, Isabel? A minha avó, acho que é assim. Aquela sinfonia é de arrepiar, Comunidade unida a cantar. Todo mundo tem a memória. Isso não existe lá
Em 2015, o maestro Isaac Karabichevsky foi homenageado e virou tema da escola de samba Unidos de Vila Isabel. Karabichevsky brilhou na Sapucaí. É a vibração pela força do ritmo e a força da melodia. Uma grande escola de samba, reconhecendo, olhando para o mundo da música de concerto, um regente brasileiro no Carnaval do Rio de Janeiro, no maior espetáculo da Terra. Se nós levarmos em conta que o Carnaval é uma festa nacional de grande amplitude, não é, no Brasil, e que também é uma festa que é transmitida pela televisão para o mundo inteiro, eu acho que foi a consagração do Isaac Karabichevsky. A primeira vez que o maestro regeu a Sinfônica Municipal de São Paulo foi entre 1979 e 1985. Na ocasião, fez sua estreia na regência de óperas com a obra Wozzeck, de Alban Berg, e criou o projeto Pro Ópera. A Wozzeck, uma das experiências mais fascinantes da minha carreira, eu considero que também seja um dos marcos definitivos no cenário lírico brasileiro e uma iniciativa gloriosa do nosso projeto Pro Ópera. O projeto Pro Ópera vem assim preencher uma grande lacuna dentro do meio musical paulistano e talvez de todo o Brasil, buscando novos títulos que estejam mais afim a toda essa população carente pela renovação do repertório lírico tradicional. Quando dirigiu a Orquestra do Municipal de São Paulo pela segunda vez, entre 1996 e 2001, Isaac veio com a missão de recuperar o prestígio da orquestra. Nesse período, realizou a montagem de obras importantes, como O Guarani, Dom Giovanni, Otelo, Isaac tem uma carreira muito importante em ópera. Nos anos 90, no Teatro Municipal, quando ele estava dividindo o Municipal com o La Fenice, lá na Itália, veja bem, ele estava num teatro de ópera importantíssimo da Itália e estava regendo óperas aqui também. Ele fez um repertório bastante amplo, bastante variado, com alguns títulos mais tradicionais. Repertório francês, italiano, alemão, russo, uma grande versatilidade de Isaac Karabichevsky, também lá embaixo, no fosso da orquestra, quando você não está vendo, quando você só está prestando atenção nos cenários, nos figurinos e nos cantores. À frente de duas das mais importantes orquestras brasileiras, Isaac aceita mais um desafio e, em 1988, assumiu o cargo de diretor artístico e regente titular da Orquestra Tonkünstler, de Viena. Enquanto músico brasileiro, você tem que lutar contra vários fatores. Primeiro, um país que não é conhecido pela sua tradição de música erudita. Eles conhecem, talvez, Villa-Lobos, Carlos Gomes, alguns compositores contemporâneos, como Edino Krieger, Marlos Nobre, enfim. A lista é muito pequena, mas nós não temos a mesma tradição que moldou os países europeus, né? Sem mencionar Beethoven, sem mencionar Bach, sem mencionar Mozart, né? Mas eles têm uma tradição já enraizada. Eles vêm com muita desconfiança, todo mundo que vem do nosso continente, América Latina e mesmo Estados Unidos. É um pouco assim,
será? Você tem que provar, em primeiro lugar, que você conhece, que você é bom, e quando você é convidado para ser titular de uma das orquestras, como eu fui em Viena, eu considero uma grande vitória, porque para chegar a esse ponto, você teve que superar vários obstáculos, não de natureza musical, mas de preconceitos. Depois me viram regelar, me contrataram para o Teatro La Fenice, que depois do La Scala é o teatro mais importante da Itália, onde eu permaneci durante 8 anos seguidos, sempre fazendo ópera. O Teatro La Fenice, fundado em Veneza em 1792, foi palco da estreia de muitas óperas que entraram para o repertório internacional, como Rigoletto e La Traviata, de Verdi. Em 1996, Karabchevsky estava havia 1 ano à frente da orquestra do La Fenice quando o incêndio destruiu o teatro. Nós estávamos todos em Varsóvia, alguém ligou a televisão lá e disseram, olha, está pegando fogo. E nós soubemos em Varsóvia de que o nosso teatro tinha pegado fogo. Para manter o calendário das apresentações, a direção do Teatro La Fenice construiu uma enorme tenda em Veneza. Stiamo avvicinando al Pala Fenice, questa è la struttura, questa tenda un po' araba che hanno costruito a tempo di record per ospitare la prima del Don Giovanni. Buonasera, cosa sta cercando di fare con questo? Uno sforzo straordinario, hanno costruito questa struttura. Meses depois do incêndio, o maestro fez estrear a ópera Don Giovanni no palco montado sob a tenda. Era mais um ato de resistência cultural em sua carreira, manter a programação de ópera de um teatro que tinha incendiado. Mi sono convinto di che abbiamo finalmente una casa. È bruciato la Fenice, ma questa è un'alternativa molto importante per tutti noi, l'orchestra, coro, tecnici, tutti gli artistici che compongono questo complesso della Fenice. Allora, per noi è un momento di gioia e dobbiamo ringraziare Mozart per questa opportunità. Isaac deixou a direção do La Fenice em 2001. O teatro foi reinaugurado em 2003. Assumiu a direção artística da Orquestra Nacional do Pays de la Loire, na França. Exerceu o cargo de 2004 até 2010. A ligação com a Itália continua até hoje. Durante o verão europeu, Karabchevsky dá aula no curso de masterclasses de regência para maestros do mundo todo, no Musica Riva Festival, à margem do Lago de Garda. Ele teve condições de fazer um trabalho sistemático lá fora, com grupos de alto nível. E aí, hoje, ele felizmente está dividindo esse saber com jovens regentes lá na Itália, né? Como professor, eu não escondo nenhum segredo. Mas isso é uma coisa interior. É cada um que tem que desenvolver. Eu não escondo, como muitos professores fazem, né? Esconde os segredos. Não, eu não escondo nada, nada. Eu me revelo. Como em uma fotografia, em preto e branco. Né? Eu me sinto muito sortudo por ter ele ao meu lado, me guiando para desvendar os mistérios da regência e das partituras de uma orquestra. Uma partitura de uma orquestra precisa quase de um trabalho de um arqueólogo, além de trabalho de músico. E ele me guia através disso. Ele tem uma coisa que hoje é cada vez mais rara entre os músicos. Ele tem uma honestidade musical. Não precisa de efeitos especiais, não precisa de grandes shows. Ele é honesto consigo mesmo, com os compositores e com o público que assiste aos concertos dele. Eu me sinto muito gratificado quando eu vejo um aluno meu
fazer ou tentar reproduzir aquilo que eu lhe ensinei. É uma forma de, digamos, de continuar, a vida flui, ela pode parar em mim, mas continua com um outro ser humano. Isso é muito gratificante. Aquele gesto impetuoso dos 20 anos deu lugar a um gesto muito mais contido com o mesmo efeito. Então eu cheguei à conclusão que para que isso, se eu posso fazer a mesma coisa com esse movimento? Então o gesto ficou muito mais concentrado e muito mais explícito, porque todo gesto tem uma carga interior de emoção, ele exprime emoção. Se eu posso exprimir assim e assim do mesmo jeito, eu prefiro assim. Aqui é o meu inconsciente ainda preservado. Aqui eu me recolho. Esse aqui é um compartimento do cérebro, esse meu estudo. E é aqui que eu me concentro realmente, né? Em meio a os discos, os livros que eu costumo ler. Enfim, está tudo aqui, tudo aquilo que me interessa está aqui. Todo mundo sabe, todo mundo respeita esse canto da casa como um lugar de meditação, como num monastério. Os padres se recolhem, é mais ou menos esse o paralelo que eu faço, entendeu? Apesar da fama e dos compromissos internacionais, o maestro Karabchevsky sempre procurou manter um espaço para sua vida pessoal. Em 1967, ele conheceu Maria Helena, com quem viria a se casar. Quando eu casei com o Isaac, uma coisa folclórica, nós éramos todos, eu tinha 20 e poucos anos, 22, e eu cheguei para ele e digo assim, meu amor, vamos fazer agora imposto de renda juntos. Ele olhou para mim e disse assim, como assim imposto de renda? Eu digo, imposto de renda, aquela declaraçãozinha que a gente faz no final de abril. Ele disse, não, artistas e jornalistas não precisam fazer imposto de renda. Graças a Deus não foi problema, eu botei a vida dele em dia 3 ou 4 anos atrás, começamos a fazer imposto juntos, declaramos o passado e foi dali para frente eu fazia tudo isso. Então, ele é uma mente completamente voltada para a música e isso é bom, porque eu, de uma certa maneira, ao assimilar toda essa outra parte, eu deixo completamente livre para a parte dura, porque se ele tivesse que resolver... Tem muitos amigos músicos que conseguem fazer isso, fazem compras da casa, fazem isso, fazem aquilo. O Isaac, ele é voltado para a música. Então, essa outra parte que eu incorporei, eu acho que foi importante na carreira dele, porque deixou ele livre para fazer a grande música. Olha, nós estamos quase completando as nossas bodas de ouro, quase. Faltam alguns anos ainda, mas nesses anos passamos por muitas coisas, inclusive a perda de uma filha. Ela morreu aqui nessa casa, morreu muito jovem, ela tinha 11 anos de idade e teve um câncer que só ocorre em crianças. Fizemos de tudo, fomos aos Estados Unidos, mas não foi possível salvá-la. Eu acho que a perda da nossa filha criou laços que já eram fortes, mais definitivos, porque a nossa relação não é só baseada em momentos de alegria e de prazer, ela é calcada muito em sofrimento. Eu acho que é o sofrimento que une verdadeiramente as pessoas. Eu acho que a minha vida mudou depois da morte da minha filha e a Maria Helena foi o polo de estabilidade para que eu pudesse continuar exercendo a minha profissão.
eu devo isso a Maria Helena, que até hoje continua assim. Ela é um fator, para mim, de equilíbrio, de ponderação e de alegria. Eu tenho aqui a fotografia de Mahler com a filha que ele perdeu. Está aqui, ó. Essa fotografia me acompanha a vida toda. Mahler, e tudo que ele escreveu após a morte da filha tem uma marca diferente, né? Kinder Totenlieder, a segunda sinfonia, a terceira, enfim, todas as obras, especialmente a nona. A nona sinfonia, ele fala no adágio final, ele começa a prolongar as notas a um nível de quase impossibilidade de execução. Para mim, é a representação gráfica mais próxima do infinito, foi o adágio final da Nona Sinfonia.
Eu rejo chorando. Ninguém nota, mas eu rejo chorando. As notas são prolongadas, 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 em um mesmo tom, como se elas procurassem alcançar um infinito. Quando eu estudo uma partitura de Mahler, eu me identifico tanto com ela que é como se eu sentisse que o compositor está atrás de mim, soprando nos meus ouvidos aquilo que eu devo fazer. É uma espécie de interação que eu sinto em relação a Mahler muito mais profundamente do que com qualquer outro compositor. Desde 2011, ele se dedica ao restauro, resgate e gravação das partituras das 11 sinfonias de Villa-Lobos em parceria com a USESP. Uma tarefa inédita e gigantesca. Villa-Lobos, ele sentia vontade de compor, ele gostava quando o rádio estivesse ligado, naquela época não tinha televisão, era rádio mesmo, crianças, seus sobrinhos brincando à sua volta, e ele escrevia assim mesmo, literalmente, nos joelhos. Então, evidentemente, eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, eu me encontrava muito com a Mindinha, a sua viúva. E naquela época tinham me convidado para reger um concerto de piano, concerto para piano e orquestra no Villa. E eu mostrava a partitura para a Mindinha. Mindinha, olha, tem nota errada, que não é possível. Olha que não coincide com o que o piano toca e que a mesma melodia na orquestra é diferente. Segue até um determinado ponto igual, depois é diferente, mas um diferente que a gente via que era erro. Não era um diferente politonal, não. Ela dizia, Isaac, olha, foi o que ele compôs, eu deixo assim como está. Então, foi a primeira vez com a Mindinha Villa-Lobos que eu tive essa visão de que o material do Villa tinha problemas quase que insuperáveis. A Maxi Chic, a editora francesa, adquiriu essas partituras erradas e transformou esses erros em verdade, que estão aí sendo editados e tocados em todas as partes do mundo errado.
Para cada sessão de gravação, eu diria que ganho 4 meses de trabalho insano, em cima de cada partitura, discutindo, vendo, examinando, tocando no piano, vendo qual é o melhor resultado, etc. 4 meses por partitura só para a sua recuperação. Isso é um trabalho de musicologia mesmo, né? Horas e horas e horas de trabalho. Essa articulação, por exemplo, aqui está errada. Pipó, 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 aqui está solto, aqui está ligado. Enfim, vou mostrar para vocês, isso é um trabalho de formiga mesmo. Ó, tudo bonitinho, tem alguns erros aqui que eu assinalo. Mesmo a partitura reconstituída tem pequenos erros. Agora eu vou mostrar para vocês o original delas, como é que era. Isso aqui já está reconstituído, hein? Todo escrito, bonitinho. Vou mostrar para vocês o original. Aqui. Essa aqui é uma sinfonia. Já aqui no primeiro compasso já estou vendo 2 erros aqui. Isso aqui é a escrita original de Villa-Lobos, um manuscrito. Já aqui já tem uma discrepância entre esse Fá e um Fá daqui, um Si bemol daqui. Essa ainda não foi corrigida. Villa-Lobos, em síntese, foi uma esponja. Literalmente uma esponja que absorvia todos os estilos. Ele conviveu com Stravinsky, que nós fizemos agora recentemente na Sala São Paulo, não por um acaso. Eu coloquei o Pássaro de Fogo, que é uma versão de 1919, mas foi composta antes da Sagração da Primavera, em 1909. Portanto, toda a estética proveniente de Rimsky-Korsakov, a instrumentação de Rimsky-Korsakov, foi assimilada por Villa-Lobos ouvindo Stravinsky. Quando você ouve, as Bachianas, ele se reporta a Bach, como o próprio nome diz. Os choros, ele se reporta ao ambiente carioca das ruas do Rio de Janeiro, o violão, o cavaquinho, a flauta. Mas, digamos que aqui ele tem estabelecido um marco brasileiro. Em Bach, não. Ele simplesmente utiliza a forma barroca, a construção barroca, e a impregna de elementos nacionais. Na sinfonia, o que ele fez? Ele assimilou a forma de sonata. Normalmente, quando ele estuda, e eu entro aqui, eu digo, ai meu Deus do céu, como toda mulher tenta organizar um pouco o caos, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 partituras. Eu digo, Isaac, poderíamos guardar um pouquinho essas partituras e eu te trago quando você for estudar? Ele disse, não. Eu, quando fico cansada, eu passo de uma para outra. Eu não sei se é quando eu leio um livro do começo ao fim. Então eu fico meio impressionada que ele consiga estudar 10 partituras ao mesmo tempo. Mas ele consegue. Acabamos de receber os maiores elogios da revista Gramophone pela execução da Sinfonia número 10,
a Sinfonia Ameríndia, que foi uma homenagem a São Paulo, à cidade de São Paulo, em 1954, no 4º centenário de São Paulo. Ele fez uma obra genial, em tupi-guarani, em latim e em português, uma obra genial, que recebeu os maiores elogios da gramofone. Nós gravamos já 6 sinfonias, faltam 5, que eu pretendo terminá-las, se Deus quiser, em 2017. Aos 80 anos, Isaac Karabichevsky mantém intenso ritmo dirigindo 2 orquestras, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Um dos trabalhos que mais lhe dá satisfação é a direção artística da Sinfônica de Heliópolis. Perguntaram qual é a primeira obra que eu queria reger com aqueles jovens. Eu disse, sem titubear também, é a segunda de Mahler. Mas como? Eles não são capazes? Serão capazes. Mas olha, foi uma revelação. Porque eu conheci eu conheço a origem deles. Eu sei qual é o meio que os circunda. E não tem nada a ver com o rubato da Baixa Áustria. Não tem nada a ver com aquilo. Nos 3 ou 4 primeiros ensaios eu fazia o rubato, o gesto do rubato, que só os austríacos entendem, e eles reproduziam fielmente. Eu disse, não, eu não posso acreditar num negócio desse. Que um jovem acostumado ao samba, ao forró, de repente tem essa intuição e a sensibilidade de compreender o rubato da Europa Central. Mas isso acontece. É que o jovem brasileiro é altamente sensível. O que ele necessita é de que se lhes ofereça um programa, como está sendo feito em Heliópolis. Um programa concreto, que tenha início, meio e fim. Ele trouxe um novo universo, né? Ele apresentou uma coisa que eu nunca teria contato e que muitas pessoas da comunidade nunca terão. Então, ele mudou a forma como a minha vida já estava programada para ser, né? Heliópolis é a cereja no bolo. É a cereja no bolo. Eu desde de uns 15 anos atrás que eu ouvia falar num movimento estabelecido pelo meu amigo José Abreu em Caracas. E eu ficava fascinado com aquilo. E disse para mim mesmo naquela época, mas no Brasil nós temos talentos maiores ou iguais a esse, por que nós não fazemos algo parecido? Foi aí, bom, a ideia germinou sem nenhum sentido prático, até que eu fui convidado, alguns anos depois, 2 anos depois,
pela administração de Heliópolis para assumir a direção artística do Instituto Baccarelli, que eu aceitei de braços abertos. Eu via naquilo a possibilidade de exercer finalmente todos os ideais que eu vinha mantido em relação à juventude. Com força. Eu quero ser um músico, eu quero ser um cidadão e uma pessoa que terá orgulho de dizer: eu sou um músico, um cidadão que vim de Heliópolis. Um traço do trabalho do Isaac na Orquestra de Heliópolis é puxar por grandes desafios. A orquestra como um todo cresceu bastante com a prática e a execução de programas como esses que ele vem trazendo, né? E a orquestra tem viajado também, tem participado, por exemplo, do Festival de Campo de Jordão, e alguns anos atrás a orquestra fez uma primeira temporada no exterior, esteve na Alemanha, esteve na Inglaterra, esteve na Holanda também, e eu tive a oportunidade de acompanhar. Ou seja, a Sinfônica de Heliópolis hoje é uma orquestra reconhecida internacionalmente. Nós temos 3 orquestras, uma infanto-juvenil, uma juvenil e a nossa orquestra, que digamos é a ponta do iceberg, né? Mas nós temos 17 corais e é necessário você ir até lá para você ter a ideia real do que é aquilo, porque falando parece uma besteira, mas incrustado lá na favela, nós temos 2 prédios de 5 andares cada um, com salas de aula, acusticamente perfeitas. Então é uma escola altamente sofisticada, eu diria um primeiro mundo dentro de uma favela. E os jovens estão lá de manhã à noite, eu acho isso espetacular o que aqueles meninos fazem. Nós temos os melhores professores de São Paulo, alguns da USESP, outros da Orquestra Sinfônica Municipal, enfim, os melhores professores estão lá lecionando e os resultados são visíveis. Nós temos como critério a qualidade e ela vem se aperfeiçoando cada vez mais. Olha, o Isaac, ao entrar no Instituto Baccarelli, ele aceitou essa tarefa com muito entusiasmo. Um entusiasmo que vai muito além dos compromissos profissionais que um maestro tem. Ele revelou uma sensibilidade social muito grande de se colocar ali como um professor daqueles jovens, né? Que são jovens que têm vários problemas na vida, né? Que vivem em situação de risco em muitos aspectos. Se colocou como um professor dedicado e assim ele vem exercendo essa função. Eu me sinto muito à vontade, assim, eu falo que é minha segunda casa, né, porque eu vivo lá. Então, é muito importante para mim, assim, estar numa instituição dessas, porque, na verdade, eu amo isso, então é o meu futuro e lá é muito importante para mim. Inclusive eu tenho uma foto aqui, né, dele, com ele, na verdade. Foi de uma apresentação que ele fez com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. E aí eu tava lá para assistir e aí a gente tira foto. Ele trata você assim como da família dele mesmo, porque ele sabe o que é passar assim, sabe, por essas histórias que a gente passa também.
porque ele é um exemplo para mim. A Orquestra Sinfônica por si só não é apenas um instrumento. Ela é um conglomerado de artistas que se reúnem à volta de um maestro e dele procuram estabelecer um elo de criação e de criatividade. Eu acho que a essência da nossa profissão reside num plano puramente espiritual. E é nele que nós vamos buscar as raízes e os porquês, as respostas a tantas perguntas que nós desenvolvemos através dos anos. É num plano meramente espiritual, é nele que eu busco inspiração, nele que eu busco a forma de estabelecer uma comunhão e um contato com o meu instrumento de trabalho, que é a Orquestra Sinfônica.